E se o verdadeiro motivo do dinheiro não fluir na sua vida não tivesse nada a ver com esforço, estratégia ou disciplina, mas com algo que você aprendeu a reprimir dentro do seu próprio corpo? Antes de continuar, preciso deixar algo claro. O que você vai ouvir aqui não nasceu de uma tendência moderna da internet. Esse entendimento vem de tradições antigas que estudavam energia muito antes de existir banco, cartão ou mercado financeiro. Alquimistas herméticos, calendários ancestrais que mapeavam ciclos de prosperidade, ensinamentos do Tantra, arquétipos do tarô como a roda da fortuna, todos apontavam para a mesma verdade. Prosperidade nunca foi apenas matéria, sempre foi fluxo. Durante séculos, culturas antigas observaram que tudo na vida se move em ciclos. As marés sobem e descem, a lua cresce e mingua, as colheitas florescem e depois descansam. Nada na natureza funciona na base da força constante. Tudo responde a movimento, abertura e alinhamento. E o dinheiro, como forma moderna de troca, segue o mesmo princípio. Mas em algum momento da história, essa compreensão foi substituída por outra narrativa. A narrativa de que você precisa lutar mais, trabalhar mais, competir mais, se provar mais. E talvez você tenha seguido exatamente essa cartilha. Talvez tenha feito cursos, planejado metas, organizado planilhas, trabalhado até se exaurir. E ainda assim, algo parece não encaixar. O dinheiro até pode entrar, mas não permanece, ou simplesmente não entra na proporção que deveria. E se o problema nunca foi falta de capacidade? E se o problema for um bloqueio invisível no seu próprio sistema energético, algo que interfere no seu fluxo natural de receber? Hoje nós vamos explorar uma conexão que é antiga, profunda e muitas vezes ignorada. A ligação entre energia vital, desejo e prosperidade. Não como superstição, não como fantasia, mas como um princípio energético que atravessa tradições, símbolos e sistemas espirituais há milhares de anos. Se você estiver disposto a olhar para além do óbvio, talvez descubra que o dinheiro nunca esteve longe de você. Talvez exista apenas algo impedindo que ele circule. Para entender o que realmente está acontecendo na sua vida financeira, você precisa abandonar por alguns minutos tudo o que aprendeu sobre dinheiro. Porque dinheiro não começa no banco, não começa no salário, não começa na conta digital, ele começa no movimento. Os calendários antigos que marcavam épocas de plantio e colheita não eram apenas ferramentas agrícolas. Eles eram mapas de fluxo. Mostravam que tudo prospera quando está alinhado com o seu ciclo natural. Quando algo tenta crescer fora do tempo certo, ele enfraquece. Quando a energia não circula, ela apodrece. O mesmo princípio aparece na alquimia. Os alquimistas falavam da matéria-prima como energia viva, algo que precisava circular para se transformar. No tarô, a roda da fortuna simboliza exatamente isso. Movimento constante, subida, descida, giro. Nada permanece parado. A prosperidade não é um ponto fixo, é um ciclo. E aqui está o erro moderno. Nós tratamos dinheiro como se fosse algo estático, como se fosse um objeto que precisa ser conquistado e guardado. Mas na visão ancestral, dinheiro é apenas uma forma condensada de energia em troca. Ele se move de quem está aberto para quem está disponível. Pense na água. Você não precisa convencê-la a descer a montanha. Você só precisa remover as pedras que bloqueiam o caminho. Quando há bloqueio, a água para. Quando há abertura, ela flui naturalmente. Forçar a água a correr não resolve. Retirar o obstáculo resolve. Da mesma forma, quando você tenta forçar dinheiro através de tensão, medo e esforço extremo, você pode até gerar movimento temporário, mas não cria fluxo sustentável. Porque fluxo não responde à força, responde à abertura. E é aqui que quase ninguém olha. Se o dinheiro é fluxo, então a pergunta não é como eu faço mais. A pergunta é onde eu estou bloqueando. Porque bloqueio não é falta de capacidade, é falta de circulação. E circulação começa no corpo, não na planilha. Agora eu preciso que você seja completamente honesto consigo mesmo. Você já sentiu que está fazendo tudo certo,
mas mesmo assim parece que existe uma parede invisível na sua frente? Já teve a sensação de que trabalha, se esforça, aprende, tenta melhorar, e mesmo assim o dinheiro não flui como deveria? Ou até flui por um momento, mas logo algo acontece e tudo volta para o mesmo ponto? Existe um tipo específico de frustração que não é preguiça, não é incompetência. É uma sensação interna de bloqueio, como se algo estivesse travado, como se você estivesse pronto para um novo nível, mas alguma coisa invisível impedisse a passagem. E talvez, nos últimos meses, você tenha pensado mais de uma vez: eu preciso mudar alguma coisa, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez você tenha sentido que repetir as mesmas estratégias não está funcionando, que trabalhar mais horas não está resolvendo, que estudar mais técnicas não está trazendo a mudança que você esperava. Quando essa sensação começa a aparecer com frequência, isso não é fraqueza, não é drama, é consciência. Nas tradições antigas, acreditava-se que quando uma pessoa começa a perceber o bloqueio, o processo de desbloqueio já começou, porque antes disso ela está apenas repetindo padrões, sem questionar. Se você sente que algo está travado na sua vida financeira, se sente que está preso em ciclos, que está dando errado repetidamente, ou que precisa mudar algo mais profundo, então este vídeo não apareceu por acaso. Ele chegou exatamente no momento em que você começou a estar pronto para enxergar o que realmente está por trás disso. E aqui eu preciso ser direto com você. Se até hoje você nunca sentiu um fluxo forte e constante de abundância na sua vida, não foi azar, não foi falta de talento, não foi falta de esforço. Isso é sinal claro de que esse bloqueio sempre esteve ativo. Você pode ter tido momentos bons, picos, fases de crescimento. Mas fluxo verdadeiro é diferente. Fluxo verdadeiro é estabilidade com expansão. É dinheiro entrando sem tensão constante. Se isso nunca aconteceu de forma consistente, então existe uma trava interna que precisa ser removida, não mais ignorada. E é exatamente aqui que entra o seu eu superior. O livro apresenta um atalho, não um atalho ilusório, mas um caminho direto para reorganizar sua estrutura interna de forma simples e prática. Ele une princípios herméticos, consciência energética e aplicação objetiva no dia a dia de um jeito que qualquer pessoa consegue aplicar de forma fácil e rápida. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre remover o bloqueio que já estava impedindo quem você é de prosperar. Se você está cansado de tentar tudo e continuar sentindo que existe algo invisível te segurando, então pare de dar voltas, use o caminho organizado, use o método estruturado. O seu eu superior está no primeiro comentário fixado e na descrição. Não espere outro ciclo começar para agir. Se o bloqueio sempre esteve lá, o desbloqueio precisa começar agora. Porque quando você remove a trava, o fluxo não precisa ser forçado. Ele simplesmente começa, porque o bloqueio que estamos falando não é externo. Ele não está fora de você. Ele está em um ponto específico dentro de você. E agora nós vamos olhar diretamente para ele. Existe uma região no seu corpo que as tradições antigas chamavam de portal criativo, um centro energético localizado alguns centímetros abaixo do umbigo. Não é apenas um ponto físico, é um campo de energia ligado ao prazer, à criação, à intuição e à capacidade de receber. Na linguagem oriental, ele é associado ao segundo centro energético do corpo. Em sistemas herméticos, ele é visto como a câmara onde a matéria-prima da criação é ativada. No simbolismo do tarô, ele conversa com arquétipos ligados à fertilidade, abundância e magnetismo. Mas aqui está o ponto mais importante. Esse centro não governa apenas sexualidade, como muitos pensam de forma superficial. Ele governa fluxo, ele governa desejo, ele governa movimento criativo, ele governa a abertura para receber. E dinheiro, se você observar bem, é apenas uma forma de energia que precisa ser recebida. Existe uma diferença profunda entre perseguir algo e atrair algo. Perseguir envolve tensão, envolve esforço constante, envolve a sensação de que você está correndo atrás de algo que sempre está um passo à frente. Atrair envolve magnetismo, envolve alinhamento,
envolve abertura. Nas tradições de polaridade energética, essa diferença é explicada como princípio masculino e princípio feminino. O princípio masculino está ligado à ação, execução, conquista. Ele é importante, ele constrói, organiza, realiza. Mas o princípio feminino é o que direciona, é o que sente, é o que sabe o que quer, é o que magnetiza, é o que recebe. O problema é que a maioria das pessoas vive quase exclusivamente na energia da ação. Trabalham, correm, executam, tentam provar capacidade, mas ignoram completamente o centro que determina direção e magnetismo. Sem direção interna, ação vira esforço vazio. Sem magnetismo, execução vira desgaste. Sem abertura, qualquer tentativa de prosperidade vira luta. Quando esse centro criativo está bloqueado, você pode até agir muito, mas a energia não flui. Você pode até conquistar coisas, mas não sente expansão. Pode até ganhar dinheiro, mas ele não permanece. Porque fluxo não responde apenas ao fazer, fluxo responde ao estar aberto. E se esse portal criativo estiver fechado, nada entra com facilidade. Agora precisamos entender uma coisa ainda mais importante: como esse bloqueio começou. Bloqueios profundos não surgem de um dia para o outro. Eles não aparecem de forma dramática, como um evento isolado que você consegue apontar e dizer, foi aqui. Na maioria das vezes, eles se formam lentamente, em silêncio, enquanto você ainda nem tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. O primeiro lugar onde esse centro criativo começa a se fechar quase sempre é na infância. Não precisa ter existido um grande trauma. Às vezes basta o ambiente, a forma como o desejo era tratado na sua casa, a maneira como o prazer era visto. Você já percebeu como muitas pessoas crescem ouvindo que querer demais é feio, que pedir é incômodo, que desejar coisas materiais é ganância, que sentir prazer é exagero? Uma criança que aprende, mesmo que indiretamente, que desejar é errado, começa a reduzir seus próprios impulsos. Ela passa a querer menos, a pedir menos, a ocupar menos espaço. Ela aprende que é mais seguro se adaptar do que expandir. Esse padrão não desaparece quando ela cresce, ele apenas muda de cenário. O mesmo bloqueio que começou como não posso querer demais, vira, na vida adulta, não posso ganhar demais. O corpo associa expansão com risco, e toda vez que algo começa a crescer, ele tensiona. O segundo tipo de bloqueio vem do condicionamento específico em relação ao dinheiro. Durante muito tempo, prosperidade foi associada ao masculino. Mulheres foram ensinadas, direta ou indiretamente, que dinheiro não era território delas, que ambição era agressiva, que desejar riqueza era falta de humildade. Essas mensagens não ficam apenas na mente, elas descem para o corpo, viram contração no ventre, viram tensão no quadril, viram uma sensação constante de contenção. O corpo aprende a se proteger do próprio desejo. O terceiro ponto é emocional. Decepções não processadas, corações partidos, frustrações que nunca foram realmente sentidas até o fim. O centro criativo é também o centro emocional. Ele funciona como um sistema de água interna. Quando a emoção flui, o sistema fica limpo. Quando a emoção é reprimida, ela estagna. E energia estagnada não cria, não atrai, não expande. Você pode nem perceber conscientemente que existe um bloqueio. Pode até dizer que está tudo bem, mas alguns sinais costumam aparecer. Trabalha muito e o dinheiro não permanece. Sente que perdeu criatividade. Tem dificuldade de sentir prazer sem culpa. É melhor em dar do que em receber. Sente uma tensão constante na parte inferior do corpo. Nada disso é coincidência. O bloqueio nunca foi falta de capacidade, ele foi um mecanismo de proteção. E agora que você consegue enxergar isso, surge a próxima pergunta inevitável. Se o bloqueio foi aprendido, ele pode ser desaprendido? É exatamente aqui que o conhecimento antigo volta a fazer sentido. Existe um ensinamento que atravessou séculos, mas foi sendo suavizado, escondido ou mal interpretado ao longo do tempo. Ele aparece no Tantra, na alquimia, nos mistérios herméticos e até em símbolos do tarô. E a essência dele é simples, mas poderosa. O desejo não é um erro.
O desejo é combustível. Nas tradições tântricas, a energia do desejo era vista como força criadora. Não como fraqueza, não como distração, mas como o próprio impulso da vida. A deusa, associada à energia vermelha, à vitalidade e ao magnetismo, não era reverenciada apesar do seu querer. Ela era reverenciada por causa dele. Seu desejo era a fonte do movimento, da criação, da expansão. Na alquimia, esse mesmo princípio aparecia de outra forma. Os alquimistas falavam da união dos opostos, da integração do masculino e do feminino dentro de cada pessoa. O masculino como ação, o feminino como magnetismo, o masculino como impulso para fora, o feminino como poder de atrair para dentro. Sem ação, nada se move. Sem magnetismo, nada permanece. O que foi esquecido é que prosperidade exige os dois. Durante muito tempo, fomos ensinados apenas a agir, a conquistar, a perseguir, mas ninguém ensinou como receber de forma aberta e segura. E aqui está o ponto que quase ninguém diz claramente. Você não consegue receber aquilo que, no fundo, acredita que não deveria ter. O desejo foi associado à culpa, prazer foi associado à irresponsabilidade, ambição foi associada ao ego. E assim, o centro responsável por magnetizar oportunidades foi sendo silenciado, mas os antigos sabiam que, quando o desejo está livre, ele gera energia, e energia gera movimento, e movimento gera fluxo. Quando você para de lutar contra o que quer, quando para de diminuir seus próprios impulsos, quando permite sentir vontade de crescer, de ganhar mais, de viver melhor sem vergonha, algo começa a mudar internamente. Não é apenas mental, é vibracional, é corporal. A prosperidade deixa de ser uma meta distante e começa a se tornar um estado possível. Mas existe um detalhe, ainda mais profundo nisso tudo. Um ponto que muda completamente a forma como você entende dinheiro. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Agora chegamos em um ponto que pode ser desconfortável, mas é libertador quando compreendido. Talvez o problema nunca tenha sido falta de oportunidade. Talvez nunca tenha sido falta de inteligência ou falta de esforço. Talvez o problema seja que, em algum nível profundo, receber não parece seguro para você. Receber não é apenas um ato externo, é uma habilidade interna, é um estado do sistema nervoso. Quando alguém elogia você, você aceita ou minimiza. Quando alguém oferece ajuda, você permite ou recusa. Quando surge uma oportunidade maior, você expande ou encontra um motivo para se retrair. Muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas quando algo começa a crescer, o corpo entra em alerta. Surge tensão, surge medo, surge autossabotagem disfarçada de prudência. Isso acontece porque o sistema nervoso aprende padrões. Se em algum momento expansão foi associada a crítica, rejeição ou culpa, o corpo passa a evitar crescer demais. Ele tenta manter você em um nível que pareça seguro. E aqui está a parte mais importante. Energia responde ao que o corpo sente, não ao que a mente afirma. Você pode repetir frases positivas o dia inteiro, pode escrever metas, pode visualizar abundância, mas se o seu corpo associa receber com perigo, o fluxo se interrompe. Não é consciente, é automático. É como se existisse uma porta interna que abre apenas até certo ponto. Quando algo tenta ultrapassar esse limite, o sistema fecha. Isso não significa que você é incapaz, significa que existe um padrão a ser reprogramado. E reprogramação não acontece forçando mais ação. Ela acontece criando segurança interna para receber mais. É aqui que começamos a mudar o jogo de verdade, não com mais esforço, mas com novas experiências corporais que ensinam ao seu sistema que é seguro expandir. E agora vamos para a parte prática, porque entender é importante, mas transformar exige ação direcionada. Se o bloqueio começou quando você aprendeu a diminuir o que queria, então o desbloqueio começa quando você volta a querer sem medo. Mas aqui existe um detalhe importante. Não estamos falando de desejar de forma impulsiva ou ansiosa.
Estamos falando de reconectar com o seu desejo de forma consciente, segura e presente. O desejo é como uma bússola interna. Ele indica direção. Quando você ignora o que quer, perde o rumo. Quando você se reconecta com ele, a energia ganha foco. Durante muito tempo, você pode ter aprendido a perguntar: será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que é possível? Mas quase nunca perguntaram: o que eu realmente quero? E essa pergunta muda tudo. A prática é simples, mas profunda. Antes de pegar o celular pela manhã, antes de olhar mensagens, antes de entrar no mundo externo, sente-se por alguns minutos em silêncio. Coloque a mão abaixo do umbigo, na região do ventre. Respire profundamente 3 vezes, levando o ar até essa área. E então pergunte internamente: o que eu quero de verdade? Não o que parece realista. Não o que seria aceitável. Não o que os outros esperam. O que eu quero. Deixe a resposta surgir sem julgamento. Pode ser algo pequeno ou grande. Pode ser algo material ou emocional. O importante é permitir que exista. Agora vem a parte essencial. Não fique apenas pensando nisso. Sinta. Imagine que aquilo já é realidade. Sinta como seu corpo reagiria. A leveza, o alívio, a expansão, a tranquilidade. Permaneça nessa sensação por alguns minutos. Isso não é fantasia, é treinamento energético. Você está ensinando seu sistema nervoso que desejar não é perigoso, que querer não traz punição, que expansão é segura. No começo pode surgir desconforto, pode aparecer uma voz dizendo que é exagero, que não é possível, que é melhor não criar expectativa. Essa resistência não é um sinal para parar, é o próprio bloqueio sendo tocado. Faça isso diariamente, poucos minutos. Consistência é mais importante que intensidade, porque toda vez que você se permite desejar conscientemente, uma camada da contração começa a se dissolver. E quando o desejo volta a circular, o fluxo começa a encontrar caminho. Agora vamos para o segundo movimento prático, que acelera esse processo de forma ainda mais direta. Se o bloqueio está no corpo, ele não pode ser resolvido apenas com reflexão. Ele precisa ser movimentado. Energia parada cria tensão. Energia em movimento cria liberação. O centro criativo responde a ritmo, respiração e sensação. Quando você passa horas sentado, tenso, focado apenas na mente, essa região vai ficando rígida. O fluxo diminui, a vitalidade baixa, e com o tempo, isso afeta sua capacidade de criar e de receber. A segunda chave é simples, mas poderosa. Mova seu corpo de forma prazerosa. Não é exercício por obrigação, não é treino para se punir, é movimento para reconectar. Pode ser dança livre, sem coreografia, sem julgamento. Pode ser girar os quadris lentamente. Pode ser caminhar sentindo cada passo. Pode ser respirar profundamente enquanto movimenta a região do ventre. O importante não é a técnica, é a intenção. É lembrar ao seu corpo que ele pode estar vivo, solto e presente. Quando você movimenta essa área com consciência, a energia que estava comprimida começa a circular novamente. Emoções antigas podem surgir, sensações esquecidas podem aparecer. Isso não é sinal de erro, é sinal de desbloqueio. Agora vem a terceira chave, que transforma diretamente sua relação com o dinheiro. Treinar o receber. Se durante anos você foi melhor em dar do que em aceitar, seu sistema aprendeu que receber é desconfortável. Então precisamos reeducá-lo. Todos os dias, pratique aceitar algo sem se justificar. Se alguém elogia, diga apenas obrigado e permita sentir. Se alguém oferece ajuda, aceite. Se surgir a oportunidade de se presentear com algo simples, faça isso sem culpa. Pode parecer pequeno, mas cada microato de receber envia uma mensagem ao seu sistema nervoso. É seguro ter, é seguro ganhar, é seguro aceitar. Com o tempo, esses pequenos gestos criam uma nova programação interna. O corpo começa a relaxar diante da ideia de prosperidade. A contração diminui, o magnetismo aumenta. Você não estará mais apenas agindo para conseguir, estará disponível para receber. E quando ação e recepção começam a trabalhar juntas, o fluxo deixa de ser esforço e começa a se tornar natural.
Agora falta entender a camada mais profunda de tudo isso, porque no final nunca foi apenas sobre dinheiro. Agora chegamos ao ponto mais profundo de tudo. O bloqueio nunca foi sobre mercado, nunca foi sobre economia, nunca foi sobre falta de talento e também não foi sobre punição do universo. Ele nasceu no momento em que, em algum ponto da sua vida, você aprendeu que não era seguro querer demais, que não era seguro sentir prazer, que não era seguro ocupar espaço, que não era seguro receber. E quando o corpo aprende que expansão é risco, ele começa a se contrair. Ele reduz, ele limita, ele cria um teto invisível. Dinheiro, sendo uma forma de energia que flui para quem está aberto, simplesmente responde a esse estado interno. Se você se fecha, o fluxo diminui. Se você se contrai, o movimento trava. Se você acredita lá no fundo que não merece, o sistema confirma essa crença. Mas aqui está a parte libertadora. Essa programação não nasceu com você. Ela foi herdada, foi aprendida, foi condicionada por ambientes, histórias familiares, padrões culturais e experiências emocionais que não foram processadas. E se foi aprendido, pode ser desaprendido. O verdadeiro trabalho nunca foi apenas meditar, nunca foi apenas dançar, nunca foi apenas praticar, receber. O verdadeiro trabalho é dar a si mesmo permissão. Permissão para querer mais, permissão para sentir prazer sem culpa, permissão para ganhar mais do que o esperado, permissão para ocupar espaço sem se diminuir, permissão para viver uma vida maior do que aquela que ensinaram que era suficiente. Quando essa permissão é concedida internamente, algo muda de forma silenciosa, mas definitiva. O corpo relaxa, o sistema nervoso se regula, a energia começa a circular sem resistência, e o dinheiro deixa de ser algo que você precisa perseguir desesperadamente. Ele começa a se tornar consequência da sua abertura, porque prosperidade não é um prêmio, é um reflexo. Você nunca esteve quebrado, nunca esteve incapaz, nunca esteve condenado à escassez. Você esteve fechado. E agora, mesmo que seja só um pouco, você começou a abrir. E às vezes, uma pequena abertura já é suficiente para que o fluxo encontre caminho novamente.